Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mulheres, sejam muito bem-vindas. A gente está aqui começando agora o aquecimento do Instagram e avisando para outras pessoas que eu já estou ao vivo. E daqui a pouquinho a minha convidada, a nossa convidada, vai entrar aqui ao vivo com a gente. Então, enquanto é isso, se você conhece uma mulher que precisa ser inspirada, se você é uma mulher que quer ser inspirada, mas quer contagiar suas amigas, suas pessoas, mulheres próximas de você, pega o aviãozinho aqui e manda para elas agora. Que daqui a pouquinho a minha convidada vai chegar e ela tem uma história incrível de superação para poder estar compartilhando com a gente, tá? Então vamos só esperar 5 minutinhos aqui o nosso Insta aquecer para que a gente possa estar começando. Vai mandando um aviãozinho aí para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Me responde se vocês estão me ouvindo bem. Estão me vendo bem? E se você está assistindo essa live gravada, dá uma aceleradinha, dá um pulinho para frente, que agora a gente está iniciando um aquecimento aqui, o Instagram avisando as outras mulheres que eu já estou ao vivo. Então você pode dar uma adiantadinha até a hora de a gente começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo com a Lucélia Santos. Tá bom? Enquanto isso, eu vou contando aqui um pouquinho da minha história para vocês, para a gente ir se conhecendo melhor. Meu nome é Monique Crespo, eu sou mentora de negócios femininos. Eu abri o meu primeiro negócio aos 17 anos. Então, de lá para cá, são 20 anos empreendendo em lugares diferentes, de maneiras diferentes, mas com a minha vida empreendedora sempre ativa. Então, hoje, eu resolvi juntar todas as minhas experiências e, claro, minhas experiências técnicas e minhas experiências físicas, né? Porque eu fiz muito curso de planejamento, eu hoje eu sou pós-graduanda em planejamento de negócios também, e hoje estou aqui para poder estar ajudando outras mulheres a ter o seu negócio próprio, a ser livres financeiramente. Nossa convidada já está ao vivo. Deixa eu ver aqui para ela entrar com a gente. Estou mandando aqui o convite. E vão mandando o aviãozinho. Oi, amiga. Tava aqui me apresentando, conversando enquanto você não chegava. Oi, amiga, tava aqui, que é mostrando que é pra. Eu tava vendo isso aí, eu tava aqui, ó, mandando o que é pro povo, né? Porque a gente tem que mandar. Eu também já falei aqui, pessoal. Pega o aviãozinho, vai mandando pro povo. Vamos compartilhar. Ah, eu Vamos, tô. deixa eu compartilhar aqui também. Deixa eu ver se eu viro aqui pra ficar mais claro, né? Porque não tava dando pra me ver na posição que eu tô, né? Tá muito escuro. Não tava dando pra ver o rosto, né? Tava dando pra ver um pouquinho. Tava dando? Não Agora tava muito ficou bom? escuro, não. Agora ficou bom? Peraí, peraí que eu vou ver, peraí. Tá bom. Isso, ótimo. Ah, Ou eu que tô muito. Tá muito clara essa luz aqui na minha cara, de repente pode ser isso. não, a luz tá ótima. Maravilhoso Tá? poder estar com você hoje, viu? Com todo esse grupo, que mulheres poderosas, né? Amei o tema, viu? Mulheres que inspiram, achei muito interessante, porque eu não sei se na sua história foi assim, mas eu tive que ser mais do que as minhas antepassadas foram, que foi a avó, a mãe. Então tem essa parte também do pertencimento, né? Aham. Uhum. De quebrar as barreiras, né? Eu tava contando até um pouquinho da minha história, mas, amiga, conta um pouquinho da sua história pra gente, que a gente quer saber como começou o seu.
como foi o seu caminho, né? Realmente essa superação, como foi que você teve que superar para poder estar hoje ajudando outras mulheres e vir fazer realmente a sua missão aqui, né? A sua missão aqui é realmente isso. Às vezes a gente não entende por que que a gente passa por tanta coisa lá atrás. Mas só Deus sabe de todas as coisas, né? Então, na minha história, eu tive uma história bem difícil aqui de infância, né? Só que eu vim que sempre evoluindo, né? Como ser humano, porque eu falo que a sua história não que te define. Então, se você teve um lar que não foi bom, se você teve uma história de vida, se teve um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, que não importa a história que você teve. Você que faz a sua história, que é daqui que é para frente. Então você tem que ter força. Exemplo, eu que tive empresa já fui dona, já tive loja. Então assim, eu vim sempre em busca de algo que fizesse para mim assim sentido, né? Aí assim, depois que da superação, eu que fui órfã, né, que não tive mãe, não tive pai, então eu sempre fui atrás de algo novo, então eu achava assim, para que eu vim nesse mundo? Porque eu não tenho lar, eu não tenho que ninguém. Só que aí você tem duas escolhas. Ou que você quis se levantar e dizer, eu vou fazer que diferente de tudo o que eu vi até agora, né? Que da sua avó, do seu avô, do seu pai, da Uhum. sua mãe, porque nós somos uma história, né? Como eu estava falando, eu faço análise, né? E nas análises, Uhum. eu falo também sobre o histórico. Para mim, tudo inicia aqui na sua árvore. Então, você tem uma árvore, 50% do seu pai, 50% que é da sua mãe. Mesmo que o seu pai não ficou junto, só que tem um histórico, né? Por exemplo, alcoólatra. Às vezes você vira uma alcoólatra e não sabe por quê. Porque você tem uma mãe que não bebe, ninguém bebe. Só que aí você vai investigar na parte do pai tinha. Então, você vem tipo um Uhum. legado. Então, tem uma fidelidade também de dores, crenças, tem uma fidelidade. Então você tem que fazer a quebra disso que é para você ir além. Então, que é da infância, que é da histórico, né? Faço a árvore, e nessa árvore eu sempre falo que o seu corpo explica. Então, quando eu estou fazendo análise, né? O jeito que ela está falando, as coisas que ela solta, eu anoto que falou ontem mesmo, eu fiz uma análise que ela falou 23 vezes em 20, acho que ela falou 23 vezes sobre culpa. Ela falou assim: eu tenho culpa de minha Uhum. mãe ter sido alcoólatra, eu não salvei ela. Eu tenho culpa de não ter uma vida financeira boa. Eu tenho culpa. Como ela vai ser bem-sucedida na vida? Como é que ela vai estar fazendo uma história nova? Então, eu tenho. Então, sempre eu vou do E eu até mesmo conhecimento. falo, né? Eu também falo muito isso na minha mentoria, porque tem horas que você vê que a mulher não consegue não consegue dar prosseguimento no negócio dela, porque ela está com tantas dores internas que ela precisa primeiro ser curada para depois conseguir abrir o seu negócio, às vezes muito dependendo da dor, para depois conseguir casar, mas primeiro ela precisa se curar. E aí a gente vê muitas mulheres batendo cabeça tentando agarrar o mundo, só que ela ainda não se agarrou. Então, a primeira coisa, você está vendo que não está conseguindo ter consistência num negócio, num relacionamento ou outra coisa que seja, muito provável seja que primeiro você precisa passar pela análise. Muito cuidado, muito provável que a mulher precisa passar pelo cuidado, né? Se cuidar, se curar emocionalmente, para depois que a roda da vida dela comece a andar, né? Porque como é que você vai fazer um planejamento de vida se você tá no meio da sua vida, dentro de você tá tudo confuso. Então você vai só planejar a vida agora, só que e todo o resto. Então, em algum tempo ela se perde, porque ela vai falar assim, ó, planejei o negócio, tinha verba, fiz tudo certo, fali, Lu. Eu sou uma pessoa que não tem sorte. Ela sempre falou Se isso. sabotou. Ela mesma vai se sabotando no caminho. Isso, ela fala, eu não tenho sorte na vida. A minha mãe não teve sorte, eu não tenho sorte, ninguém tem sorte. Mas não tem nada a ver com a sorte. Você fala muito isso que eu acho legal na sua mentoria. Você fala muito todo mundo pode, é só se planejar. Então não precisa ter, Aham. às vezes você não nasceu com um dom para ser uma empresária. Ah, eu tenho um dom para ser uma grande empresária, tudo que eu invisto dá certo. Só que se você se planejar,
dá certo. Por quê? Porque você vai ter um planejamento curto, médio e longo prazo. Então você vai conseguir. Uhum. Mas para isso, eu sempre digo, quem foi ferido, fere. Então, assim, se você é uma pessoa que não está bem, você vai fazer o quê? Os seus funcionários, você vai estar brigando com eles, vai ser grossa com ele, não vai ter uma comunicação assertiva, porque você não está Aham. bem. Então, para você, ninguém está bem. O lugar Com não está bom, certeza. o lugar não está bom, eu devo ter escolhido uma coisa errada. Eu mesmo, eu vou falar aqui de mim agora dessa parte. Eu tive uma empresa de limpeza por 5 anos. Uhum. Faliu. Mas como foi que você começou? Qual foi o teu Que primeiro... negócio? Não necessariamente negócio, porque esse empreendedorismo, empreender também quando a gente trabalha numa empresa, é empreender, né? Porque empreender é quando você trabalha para o sucesso seu pessoal e do negócio pelo qual você está trabalhando. Então a gente tem muito aquela crença que é empreender só quando a gente abre o nosso negócio, mas a gente pode começar a empreender dentro do outro negócio, mesmo que não seja seu. Então, de repente, a gente já começa a olhar, a aprender e depois já praticar no nosso. Qual foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo? Ah, muito que legal isso que você falou, porque que me veio cá na minha mente, assim, muito claro. Eu, eu tive os filhos, eu não tive, assim, um histórico de lar que tivesse herança. Olha o esposo já dando cafezinho para a esposa, bem, olha aí, Ah, ó. Então, aí eu peguei, eu não tinha mãe, eu não tinha lar, não tinha nada. Eu falei, eu tenho que me virar. Aí eu falei assim, o que que eu vou fazer? Uma amiga minha falou, você sabe o que é fazer prancha? Eu falei, prancha no cabelo? Aí eu falei para ela, eu não sei, só que eu sou muito esperta. Me ensina que eu faço. Eu tinha, acho que uns 15 anos, por aí, jovem, né? Aí ela pegou e falou, faz uma prancha em mim. Ela só me explicou, ela falou, a partir de hoje, quinta, sexta e sábado, você vai lá só para fazer prancha. Então, ela que já deixava a escova pronta, deixava tudo que bonitinho, a Lucélia prancha. Eu fui ficando fera na prancha. Comecei que me assar na caramba. prancha. Falei, você que Estava achou? empreendendo. Mesmo que não fosse no seu negócio, mas estava empreendendo. Mas que foi muito interessante. Ela falou assim, eu vou te dar um curso. Ela que me deu um curso básico, comecei a trabalhar lá. Trabalhei lá por 5 anos. Não, 2 anos, 2 anos. Aí depois eu abri o meu e fiquei aqui mais uns anos que no meu próprio, né? Então, que foi Aham. muito legal, porque aí eu falei, eu quero ter um salão, e tive. Só que não era aquilo ainda. Porque lembra, eu estava cheio de Uhum. dores, eu não estava bem, então não ia ter lugar que eu pudesse achar que eu ia ser bem sucedida, porque tinha uma crença de não merecimento. Eu achava que nada era suficiente. Então eu ficava aqui nessa busca que não tinha fim. Você que teve Uhum. essa busca ou não? Essa busca de o que eu quero, ficar nessa busca, assim. Olha, eu acho que eu não tive. Mas foi assim também. O que que acontece? Quando eu entrava num negócio, eu entrava muito acelerada. Eu acho que aquilo ali era uma forma de eu querer me esconder das minhas dores. E aí eu queria ocupar o meu tempo inteiro com aquilo. E então eu ficava fugindo de mim e tentando colocar minha cabeça no negócio. Então também eu acredito não, eu tenho certeza que isso me atrapalhava muito. Porque fazia mal para mim, tanto o meu emocional, era como se eu quisesse anestesiar o meu emocional, né? E eu acabava tendo um estresse físico também, porque meu corpo estava sempre muito cansado. Eu não tinha. Eu esquecia as coisas, de tanto que eu trabalhava, trabalhava, trabalhava. Então, eu acho que eu tive que aprender a desacelerar para poder me cuidar e depois ir me encontrando aos poucos, sabe? Eu lembro quando eu entrei na corretagem, eu entrei, eu quero ficar milionária. E aí depois será que isso faz sentido para minha vida ficar milionária? É, Milionária a partir de quê? Por quê? Por coisas tão, né? Então a gente vai se encontrando, achando que a gente vai se transformando, né, no caminho, na verdade. é isso. E quando você encontra, você sabe. Eu sempre falei isso que é para uma amiga. Eu falei, quando ó, eu tive isso, aí depois eu saí, fui que é para o órgão público, porque sempre me disseram, funcionária pública vai trabalhar para a vida toda, vai ter aposentadoria. E eu acreditei nisso, fechei, fui. Concurso público, tinha feito faculdade, né?
naquele ano. Aí eu falei, finalizei com a faculdade, agora eu vou entrar na prefeitura. Entrei na prefeitura, fiquei 8 anos na prefeitura, subi de cargo 4 vezes. Só que não era, por quê? Eu falei assim, meu, não é isso. Eu Olha como caí, você não empreendeu é, também na prefeitura, de ter subido de cargo 4 vezes. Estava empreendendo. 4 vezes. Aí eu peguei e falei, meu Deus, tô indo bem, fiz curso pra caramba. Aí depois, várias amigas minhas dentro da prefeitura, por causa da minha história de vida. Acho que tá travando um pouquinho, Lu. Deu uma Oi? travadinha. No horário aqui do meu almoço, parecia que eu tava no consultório fazendo análise. Só que eu não tinha feito nada de curso, de análise, terapeuta que do corpo explica nada, nunca tinha nem pensado nisso, psicologia, nada. Só que aí elas vinham pela minha história. Aquilo me despertou, porque eu amava fazer aquilo. E eu só fazia por 50 minutos, que era a hora do almoço. Saí da prefeitura e falei, descobri o meu chamado, descobri meu chamado. Chamado. Aquilo foi muito forte dentro de mim, que é diferente de tudo que eu tinha que vivido. Só que nisso eu estava passando por análise com algumas amigas. Por exemplo, o psicólogo, eu estava já passando dentro de mim, eu estava já mexendo dentro que é da Lucélia, né? Passando em Uhum. análise, vendo do que eu era boa, se eu era. Porque assim, todos nós temos o lado da força e uma parte nossa que é frágil. Todo mundo tem, Uhum. ninguém é 100% forte. Por exemplo, eu sei tudo, sou boa de matemática, aqui de falar, de comunicação, não. Você pode saber um pouco de cada coisa, mas falar que Mas ser você boa. em tudo não é possível, né? Não existe. Então eu comecei a ver o quê? Eu vou ter que buscar alguma área para trabalhar com essas pessoas. Então eu comecei a ver em mim primeiro, aí depois eu ia lá e que fazia o curso. Eu falei, olha que legal, como esse curso falou comigo, eu fazia o curso. Comecei a fazer, fiz 12 cursos para trabalhar Caraca. antes de abrir a ONG, antes de abrir, que é de terapeuta, analista, mentora. Comecei a fazer tal do coach, PNL, meditação, que do corpo espírito. Comecei a fazer um monte de curso. Aí depois, mas isso já com Ai, a ONG. meditação, sua meditação é maravilhosa. Eu amo sua Obrigada. meditação. A gente podia marcar umas lives de meditação, hein, Lu? Joing. Chama Joing, que é uma meditação, porque todo mundo só fala o Cortou. reiki, né? Todo mundo Ah, só fala o ah. reiki, né? Mas o reiki é Uhum. se esvaziar aqui de você e ficar. Tá bem falhando bastante. Falhou de novo. Acho que é a terceira vez, se eu não me engano. Não, não tô te ouvindo mais. Não sei se você tá me ouvindo. Vamos ver quando ela voltar. Pessoal, fala aqui pra gente se tá falhando, se vocês estão ouvindo bem. Travou, né, Lúcia? Ah, então tá. Pensei que fosse impressão minha, mas travou. Vamos ver se volta. Ah, ela caiu. Calma aí, que eu vou convidá-la novamente. Só um minutinho. Mulheres, estamos voltando. Começou a ficar, a dar uma travadinha. Eu vou mais para perto do molden, que aí fica melhor, eu Uhum, acho. Então, uhum, tem o reiki, né? Que todo mundo sabe, que é o mais, tem mais fama. Peraí, gente, vai ficar escuro, porque uhum. aqui é ao vivo e a cores. O reiki, ele é É assim mesmo. o reiki que todo mundo faz, né? Que é uma meditação maravilhosa, que eu também amo, né? Que você vai se esvaziar de você. Deixa eu aqui mais perto do molde para ver se para de cair. Pronto. O reiki você vai se esvaziar de você para poder você ficar inércia. Inércia é no cosmo, vazio. Você vai ficar vazio para poder meditar e ficar vazio. Acho que tá cortando de novo. Você tá ouvindo? Não, para mim tá bom aqui. Tá bom, amiga? Peraí. Agora melhorou, agora melhorou. Então você vai que se esvaziar de você vai ficar aqui naquele tal do cosmo, aí você vai ficar inércia. Inércia é sem você ter pensamentos nenhum, nem positivo, nem que negativo, nenhum.
Então você vai ficar paralisado. Tem essa também. E tem uma meditação que você leva a pessoa, que você leva ela para onde você quer. Exemplo, como eu que te disse muito do levar que é para a infância, às vezes eu levo ela que é para os 12 anos, aonde ela teve um super trauma dela, para a gente sair deste trauma para vir para o agora. Então tem várias formas assim que de meditar e tem uma nova, que é uma meditação agora, que é para quem crê em Deus, porque a gente teve um novo agora, que é uma meditação que você vai que se esvaziar, só que você não vai ficar vazio, você vai deixar o Espírito Santo dentro de você que trabalhar e Nossa, que seu ser. lindo! Tem uma nova, chama Joenk, que é uma nova meditação, Ah, super novo isso, super novo isso. É uma meditação nova, eu fiz o curso. Então, assim, por quê? Eu vi que muitas mulheres que de Deus, pastoras, bispas, elas falavam, se você se esvaziar, lembra, Lu, a Bíblia diz, lugar que é vazio, pode vir que é pensamentos que negativos. Né? Então, uhum. pensando nisso, caiu por terra e vem essa nova técnica, uma técnica incrível. Então, bem legal. Qualquer dia que eu vou fazer uma ao vivo, eu vou ver se eu chamo uma turma. Eu acho que seria legal, né? Que lindo, É que bem lindo. diferente. E é bom que a pessoa vai conhecendo, né? Porque eu não tinha ouvido falar É ainda. bem diferente ela. Porque ela é nova, tá no, acho que tá uns 2 anos só que chegou aqui. Mas Ah, tem sido um sucesso, assim, incrível, para quem não quer se esvaziar. Então, agora, homens e mulheres que de Deus, quando falam, falam nele. Não falam mais em reiki. Não fala mais. Então, hum. é muito interessante isso. Enfim, aí eu fui fazendo todas essas coisas, porque a gente só pode que levar o outro onde a gente passou, né? Então, você só leva, por exemplo, quando eu quero que me Aham. planejar, que fazer essa parte que você faz muito, muito bem, vendo o que você fazer, parece tão simples, mas não é. Você falou aqui uma coisa que eu falo de outra forma. Eu não. Peraí, deixa eu lembrar as palavras que você falou. Que tem dois lados, fala, que você falou ainda há pouquinho. Que você só leva a pessoa que é por onde você passou. Não. É porque eu sempre falo assim, que existe, né, uma história que fala que a gente tem dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. Sim, Você falou uma coisa sim. que eu penso quando eu falo os lobos, né? Depende de qual você alimenta. Assim, para te falar a verdade, eu falo isso para todo mundo o tempo todo. Eu não sou uma pessoa organizada e não sou uma pessoa planejada. Mas por eu saber do meu lado fraco, o que eu faço? Eu trabalho muito nele. Sim, a E vida aí eu para descobri que de tanto que eu trabalhei a minha vida toda, ontem mesmo meu irmão me mandou eu achei muito legal, porque vira e mexe acontece isso, né? As pessoas próximas a mim me mandou um caderno com uma folha. Estou fazendo o que você cansa de pedir para eu fazer, planejamento. Então, uma dessas. por quê? Porque eu fui alimentando tanto esse meu lado, tanto esse meu lado, tanto esse meu lado, porque eu vi que era uma coisa que era importante, foi tão importante para mim quando eu aprendi a me planejar, e por que não que hoje se tornou algo mais fácil para mim, por que não ajudar outras pessoas? Sabe? Porque eu sei que no início é difícil. É muito difícil, porque quando eu estava falando, que você falou, que já veio na minha cabeça quando você falou, eu disse que todos nós temos um lado da força e um lado que é frágil. Pô, A gente tem isso! os dois lados. Aí Todo mundo tem esses dois lados, porque quando a é gente mais faz ou menos análise, isso, né? O lobo bom e o lobo mau. isso, eu sempre falo assim que é para a pessoa, você, olha, o lado ruim é esse, porque você é uma pessoa que você tende, por exemplo, comunicadora. Ela gosta muito de falar, só que ela que não gosta de ouvir. Então, uma pessoa que só fala e não escuta, ela faz tudo que é atropelado, ela que não é muito sábia, ela é uma pessoa que ela age muito no impulso, então vai tomar decisões assim, quando vê já foi. Então, assim, o lado bom dela é que ela vai se, como ela fala muito, se ela tiver uma loja, se ela for vendas, trabalhar com vendas, ela vai ter uma persuasão maior do que quem fala menos, porque ela vai te Uhum. direcionar. Porém, ela tem que ver o lado frágil dela, tipo assim, ó, meu Deus, estou falando demais, deixa eu ouvir um pouco o que a pessoa quer comprar. Porque eu só estou oferecendo, eu não estou nem ouvindo essa pessoa, o que ela realmente vem buscar. Então, eu dou É. este nível para ela. Então,
Eu falo, você não pode usar tanto a força. Vamos alimentar aqui um pouquinho. O outro lado, porque você também tem que aprender a alimentar um pouco o lado de ouvir. Porque senão, Lu, mas eu não gosto. Não, mas aí não é questão. Porque senão você sempre vai ter uma decisão que vai depois te fazer mal. Porque você vai ver, por exemplo, Lu, eu sou muito boa, falo muito, porém, eu não vendo tanto. Eu mostro toda a loja que é para a pessoa, só que eu não vendo. Mas você nem perguntou o básico, o que ela veio comprar. Você já foi mostrando tudo. A pessoa encheu o saco e foi embora. Agora, uma outra pessoa que não é comunicadora vende mais do que você. Por quê? Ela fala para a pessoa, pois não, tudo bem, o que você gostaria e deixa a pessoa evoluir. Olha, eu quero um jeans, e ela vai lá e pega. Ela deixa mais a pessoa mais à vontade. Então, quer dizer, nessa hora, não ser tão comunicadora não foi mal para ela. Por quê? Ela soube usar. Porém, pela lógica, o comunicador vende mais, pela lógica. Uhum. Só que tem Mas não é uma verdade absoluta. Existem suas exceções, né? Que é a força e fraqueza, foi o que você falou. Eu não era tão, assim, eu não sou tão organizada ao extremo. Porém, eu fui fazendo tanto. Então, assim, aí depois essa paciente volta e fala assim, Lu, que interessante, eu tô ouvindo mais e tô vendendo mais. E tô me sentindo bem, porque eu tô batendo as metas. Olha que maravilhoso. Uma coisinha, um ajuste. Eu não falei para ela parar de falar. Eu só falei para ela equilibrar. São pequenos detalhes que transformam, né? Que fazem a diferença e que a gente precisa dar atenção para isso. Sim, porque senão, se a gente não. Para isso, entenda, ela que não estava enxergando isso. Ela precisou vir numa análise para ela enxergar, porque, na opinião dela, o erro estava aqui na loja, o erro estava nas vendedoras que passavam a perna nela, o erro estava em todo mundo. E ela, eu sempre fui uma pessoa falante, como é que eu não estou vendendo? Quer dizer, o erro não estava nela. E eu que mostrei para ela que a loja era maravilhosa, estava tudo certo. Cada um fazendo com a sua parte. Ela que não estava enxergando. Ela falou, nossa, Lu, agora tá tudo bem, tá leve. Eu falei, então, tá vendo um ajuste, mas ela falou que não tinha percebido isso. Ela não teve essa percepção de cara, ela não percebia. E isso foi muito, muito interessante. Legal. Então, foi mais ou menos a minha história também com planejamento. O que aconteceu? Minha história com planejamento, as pessoas foram chegando até mim. Eu tava assim, quando foi um momento que eu tirei pra minha vida, assim, vou ficar sem trabalhar por um tempo, vou ficar sem fazer nada. E aí, quando eu fiquei sem fazer nada, o universo começou a trazer esse trabalho para mim. Na verdade, você estava até trabalhando, né, no órgão público e ainda que você ainda assim, foi um pouco diferente porque por mais que você tivesse em outra profissão, Deus foi trazendo a sua missão para você. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Só que aí é o que eu tava E falando. aí conta, como que foi? Foi fácil para você aceitar? Foi fácil para você falar assim, eu vou fazer, ou bati aquele medo, ou como que foi? Então, para sair aqui da prefeitura não foi fácil, porque todo mundo no começo achou que eu tava louca, doida, porque assim, essa era a prefeitura é estabilidade a vida inteira, e você vai trabalhar com pessoas que têm dor, você vai trabalhar com a dor das pessoas, com o sofrimento, você é doida, você já sofreu tanto na sua infância, agora você vai trabalhar com dor? Aí eu falei, gente, mas eu tô tendo cura cada curso, cada avanço, cada meditação, cada tudo que eu tô vivendo, eu tô avançando tanto como ser humano, como universo. Eu comecei a entender que não ter pai, não ter mãe, não fazia da minha história uma história de uma pessoa pobre, de uma pessoa infeliz, não. Era só um impulso para eu entender a minha posição no universo. Ou seja, eu consegui ver que o meu lado de realeza de Deus, que eu sempre falo, um lado de filha amada de Deus. Eu falei, eu não tive pai físico, mas tive Deus. Aí eu comecei a ressignificar a minha história. Quando eu Não foi o ressignifiquei. que fizeram com você, é o que você vai fazer com você a partir de Isso, ali, né? exatamente. Aí foi uma chave, essa chave virou. Eu falei, ué, a partir de agora eu posso escrever uma nova história. Então todo mundo tem que passar por uma ressignificação. A ressignificação muda história. Quando você pega a dor da pessoa e põe em outro lugar, a dor.
eu gosto sempre de dizer, não vai deixar de existir. Ah, porque eu fui Uhum. abandonada, vai parar de doer. Não vai. Porque abandono, você sempre... Às vezes você vai estar no parque e ver alguém brincando com o pai, vai te trazer uma lembrança. Mas agora Uhum. não vai ser com o peso de uma proporção de te pôr numa cama. Você vai ter uma... Aham. Você vai ficar meio chateado, mas você vai entender que o universo... Então você vai já ressignificar rápido na sua cabeça. Ok. Que eu sempre falo que você vai conversar com a dor. A dor você precisa negociar, Uhum. você precisa conversar. Você vai se tornar amiga dela, não Amiga dela. Você inimiga. fala, olha, o fato é esse, não tem como quer mudar, eu tenho que mudar agora daqui para frente. Aí foi quando eu saí da prefeitura e eu abri a ONG. E quando eu abri a ONG de mulheres, né, porque era o meu público principal, que é na época, mas hoje eu atendo homens, mulheres, jovens. Hoje eu não tenho Uhum. diferenças porque isso foi no início como social, mas como profissional Aham. eu atendo todas as O faixas, público é né? mais aberto. Público Uhum. aberto. Agora, na ONG, eu atendo socialmente 2 dias só mulheres. Porém, Uhum. nos outros dias eu atendo como, então, normalmente profissionalmente, aí eu atendo, não importa, Aham. eu vejo a dor, né? Não vejo a pessoa, eu vejo a dor, né? Então, eu tenho que ligado isso de uma forma muito incrível e tenho feito isso com muito amor, assim, tem... Para mim, cada dia mais eu vejo que faz sentido. E vejo pessoas Aham. que destravando. Acho que você vive isso também, né? Quando você vê que tá tudo encaixando na pessoa, na tua área. Assim. Então, mais ou menos, depende, por quê? Porque, para mim, às vezes, é um pouco delicado, Lu, porque tem mulheres, pessoas, né? Pode ser homens também, mas eu trabalho só com mulheres. Tem mulheres que, às vezes, ela não quer enxergar que ela não está conseguindo se prosperar nas outras partes da vida dela, né? Na roda da vida que a gente tem, né? Essa ferramenta da questão da roda da vida, que ela não está conseguindo prosperar porque ela não está aberta para se curar. Então ela fica tão amargurada, tão remoendo, sabe, pesando a dor dela, que ela não consegue. E às vezes, eu tenho um curso de coach, de analista também comportamental, mas não é minha especialidade, não é o que eu me preparei para trabalhar, entendeu? Então, o que acontece? Eu consigo fazer alguma coisa com ela bem no básico, mas se for algo mais profundo, não é minha parte. Ela precisa realmente estar aberta para se cuidar com uma pessoa preparada como você, e às vezes ela não quer. Ela acha que não. Sim. E aí, até eu ia te perguntar sobre isso. Como fazer? O que fazer? Qual dica que você dá para mim e para outras, para mim, no caso, quando chega alguma mulher com esse tipo de dor, ou para outras mulheres que elas sabem que no fundinho, elas têm as dores, elas têm os traumas, mas elas querem, não tem tempo, né? Não tem prioridade para se cuidar, falam que não querem ou que não precisam. Como funciona? Assim, é Qual muito conselho você interessante daria isso. para essas mulheres hoje? É muito interessante isso, porque assim, não é fácil, ninguém chega lá e diz assim que no, Lu, eu vim só porque alguém falou que eu precisava de uma ajuda, mas eu acho que eu tô indo bem. Eu acho que eu não preciso. É, eu, eu estou indo bem, tá tudo bem. Eu vim aqui só para ter certeza mesmo, porque então assim, normalmente é muito raro uma pessoa chegar já falando das dores dela. Eu preciso fazer a investigação mesmo. Então eu falo, você tem quantos anos? Eu vou aqui falando. Quando vê, ela já falou a história toda, já tá chorando. Mas a dica que eu te dou é assim: inicia sempre que dizendo assim, como está o hoje? Você acha que você está no seu alto potencial hoje? Você acha que o máximo que você poderia estar na sua área, no que você está fazendo, que no negócio, você acha que você está no seu 100%? Você hoje votaria no seu 100%? Ou você, sendo fiel não comigo, mas com você mesmo? Ela sempre fala assim, Uhum. não, poderia melhorar mais. Aí ela vai dizer assim, poderia melhorar mais se eu parasse um pouco mais em casa. Ah, se eu ficasse mais... Aí ela começa, ela já traz para o consciente. Por quê? Toda vez que você falar sobre dor, ela vai que te responder com inconsciente. Ela vai que te responder com algo
que não é algo pronto. É tipo um textinho pronto, Uhum. que ela tem para Que ela não estava preparada para aquela todo pergunta, mundo. né? Para todo mundo. Então ela fala assim, não, mas tudo bem, mas ela tem aquela resposta. Só que para você, eu, né, todas nós que estamos há muito tempo já com mulheres, a gente sabe aonde é que tá. Você já sabe que é no lar, que ela precisa dores da vida do passado. Você, como ela já conversou com você algumas vezes, você sabe. Só que você não pode Uhum. apontar. Você precisa que ela mesma acabe falando para você o que você já sabe. Então, Para ela reconhecer, né? ela precisa reconhecer. Então, assim, para isso, a gente precisa falar assim: não, você tá incrível, você tá maravilhosa, você tá conseguindo muita coisa, você tá, nossa, você tá. Só que assim, você hoje se daria 100% hoje como auto performance, uma profissional, uma mulher que faz o planejamento da sua vida, do seu lar, nas 4 áreas da sua vida. Eu sempre faço isso e dá muito certo. Profissional, pessoal, espiritual e familiar. Nessas 4 áreas, você se daria 100%? Aí ela vai dizer, profissional tô 100%, que eu tô conseguindo, tô tendo lucro. Quando ela fala no pessoal, ela já vai ter uma queda. Pessoal, eu tenho que Uhum. me olhar mais. Então, ela já vai para 80. Então, você sempre já vai achar a dor aí. É você que vai dizer. Então, você concorda que nessa área você precisa que melhorar mais, né? Porque você tá nessa 100. E essa você falou Uhum. 50, tá discrepante, não Uhum. tá? Ela vai dizer, então você vai que é para a roda da vida. Seria, Aham. para você, iria ser incrível Sim, dessa eu forma. até faço, mas assim, na verdade, eu faço a roda da vida na minha mentoria, Não, eu já mas fiz, eu sei que é maravilhosa. Não, mas eu tô falando quando é Mas, na esse processo. verdade, eu quero que ela reconheça, eu quero que ela reconheça que ela precisa de um profissional especializado. A minha demanda, o meu foco não é esse, o meu foco é colocar ela Sim. para ação. E Então, aí, exemplo, eu vou e falo, olha, eu tenho aqui a Lucélia, que é minha amiga, que é minha parceira, que ela pode estar fazendo esse trabalho mais específico com você. E aí é a hora de realmente convencê-la que ela precisa fazer essa cura, né? mas você tem que ir para auto performance sempre que dá certo. Por quê? Se ela quer chegar no outro nível, no outro potencial, se ela quiser ficar desse mesmo jeito que tá, e nenhuma mulher Ela não quer. vai. Ninguém quer. Eu não quero, você não quer. A gente sempre quer mais, né? Mais curso, mais evolução, mais coisas. Então, ninguém quer. Então, você fala assim: você quer ficar na mediocridade, no básico? É uma escolha sua. Mas se você tratar essa área que está 50% como uma profissional, você vai. Essa chave nessa área vai. Que ela vira, e aí você vai ter. Você sobe outro nível. Você vai ver o nível que você vai subir. Ela vai dizer, então eu preciso parar e fazer isso, porque eu tô num ciclo que eu não saio aqui do lugar. Eu tô na mesma. É, Eu não fica consigo sair. procrastinando, Ela fica não vai sair. rodando, rodando, rodando e E não sai do lugar. sozinha, ela que não vai conseguir. Por quê? Não porque ela não tem a capacidade, porque eu sempre falo que tudo que a gente precisa, nós já temos dentro de nós. Nós já temos tudo que a gente precisa. Tudo. Só que a gente precisa saber o método para acessar. A gente Uhum. já tem tudo que precisa, mas tem que saber os métodos. Se você não sabe os métodos, você vai que é para dentro. Por exemplo, uma amiga minha, eu faço meditação sozinha em casa. Falei, sério, que incrível. Mas você fez curso? Nenhum. Eu medito super bem. Eu falei, um dia eu vou meditar com você. Aí ela falou, não, beleza. A gente fez um dia no sábado. E aí eu falei para ela, Flor, mas assim, ela põe uma música de água, um som de uma água, e ela fica sentada na sala e o som de uma água por uns 30 minutos. Acabou a meditação dela. Aí eu falei para ela, mas o que que isso melhorou na sua vida? O que que essas meditações que você está fazendo ao sábado está avançando na sua vida? O que está acontecendo? Não mudou nada, mas é porque eu ouvi que se fizer essa meditação de 30 Porque minutos, tá na moda. era bom para mim. Eu falei, mas você está fazendo para quê? Qual o intuito? Qual o objetivo? O que que é? Sei lá, Lu, só sei que falou que a gente tinha que meditar 30 minutos, que isso era bom que é para a pessoa. Então, quer dizer, não é que a meditação não funciona. É que, assim, a intenção, o método tem que ter todo um texto. Então, assim, tem que ter um contexto total para aquilo funcionar. Então,
Se você tiver exemplo, uma chave e não souber usar, para que é, qual é a porta que você vai abrir, você vai tentar várias chaves e não vai abrir porta nenhuma. Você vai ficar exausto. Por isso que eu falei, sozinha você vai fazer treino de várias portas e não vai abrir nenhuma, vai ficar triste, tão frustrada e exausta. Se você for com uma pessoa profissional, ela vai dizer, essa é a porta certa. Põe a chave, vira, vai dar tudo certo. Vamos juntas ver o outro lado. Então, fora o tempo, né? Então, aí depois que ela se cura, ela fica bem, ela vê todas as áreas que de outra forma. Profissional, familiar, tudo, porque tudo se encaixa, né? A roda da vida, o mais lindo dela é que ela é um círculo. E o círculo que não tem fim. Ele que não tem fim. Então, a roda da vida foi feita em círculo, por quê? Você, o pontinho que de dentro é você, o alvo. E o alvo não é que ninguém e nada, é você que chegar no seu potencial. Então, o alvo é você, dentro desse ciclo que é a vida. E tem gente que está dando volta nesse ciclo sem chegar em lugar nenhum. Não está se achando no meio. Eu sempre digo, você está se achando que no meio do seu ciclo. Ela fala assim, ai, Lu, eu tô mais fora do meu ciclo do que dentro. Você precisa se encontrar. Então, a gente precisa de ajuda. E não é uma coisa longa, é uma coisa rápida, é uma coisa funcional, é uma coisa prática. Eu sempre falo que eu tenho mais que de 8 métodos. Eu vejo qual método se encaixa para aquela pessoa, para o caso dela, né? E aí, juntas, a gente vai fazer aquele método. E aí, se ela ficar aberta para ele funcionar e eu vou chegar nos pontos certos, se ela vê que tem necessidade de fazer os outros módulos, a gente pode fazer, não tem problema, porque isso é bom, sempre é bom. Porém, o método é, no mínimo, 5 encontros, no mínimo, porque eu preciso, assim, ir lá na infância, no encontro 1, depois eu venho para maternidade, paternidade, depois eu vou vir para cada área, profissional, familiar, espiritual e profissional. Então, eu preciso passar pelas 4 áreas, porque com essa vida, porque não adianta se ela falar, eu só preciso da área sentimental, mas isso é uma opinião dela, não é profissional a opinião dela, né? Você falou agora, até lembrei, assim, é a mesma coisa quando a gente vai pra academia. A gente vai pra academia, por mais. Eu já, né? Hoje eu tô com 37 anos, então eu já entrei e saí da academia, olha, muitas vezes, na academia de musculação. Só que por mais que eu tenha entrado e saído muitas vezes, eu não sou uma profissional de educação física, então eu não tô me atualizando o tempo todo qual é a maneira de certa de usar os aparelhos, como que eu tenho que fazer. Então eu não vou pegar e meu corpo foi mudando com o decorrer, nosso corpo, nossa mente vai mudando com o decorrer do tempo. Então, de repente, o que um profissional me passou há 10 anos atrás, de repente não, né? Com certeza não vai ser a minha mesma necessidade de hoje. E assim também é a parte emocional, que é a parte que você cuida. De repente a pessoa já destravei meu emocional com uma outra analista, ou com um terapeuta, ou com um outro profissional que trabalha nessa área. Só que de repente ela cuidou de um pedaço, mas hoje ela precisa curar outra parte, né? Então, vou fazer sozinha. Você consegue fazer o exercício físico sozinho? Porque a meditação, a cura, é um exercício mental, emocional. Então, se o físico, na maioria das vezes, a gente não consegue sozinho, quem dirá um exercício emocional, que no caso seria a da meditação. Me corrige se eu falei alguma coisa errada. Não, tá certo. E nós temos que saber que temos corpo, alma e espírito. O corpo é o cérebro, a mente, o cérebro que fala, anda, faz esse movimento do braço, vem do cérebro. Então, como uma voz de comando. Então, eu só mexi o braço porque o cérebro deu a ordem que é para mexer, porque eu pensei que deu o estímulo e eu que mexi, ok? Então, a parte psicológica, a gente cuida muito assim do cérebro, da parte do corpo. Só que assim, eu cuido muito que é da alma. Tem aquelas dores que nós temos que é na alma, não é que é na psique. É na alma que fica entre o corpo e o espírito. Espírito é o fôlego de vida que você tem todos os dias, a questão, você tem o espírito e tem a alma. A tua alma que está doente. Então eu falo, cura de dentro para fora. Por quê? A tua alma. Então as emoções é a alma. Psique é corpo, é mente, é cérebro, é estudo cerebral. Então as pessoas confundem muito isso.
Então, elas falam assim, Aham. estímulos cerebrais, emoções é a alma. Por quê? A dor, tem pessoas que falam, tô com uma dor tão funda, Lu, que tá doendo na minha alma. Ela tá falando certo, sem saber ela tá falando certo. Não é uma dor na cabeça. Quando a pessoa tá com uma... Explica pra gente, Lu, essa diferença. É porque assim, quando você tá com, exemplo, né, dor de cabeça, você põe a mão e fala, tô com uma dor na minha cabeça, tô com uma dor no... Tá parecendo que o cérebro tá latejando. Tá parecendo que... Então, isso daí que é no seu corpo. Porque o cérebro é um músculo, né? É um músculo. É Uhum. um músculo, tem o tal do nervo, então tem toda a parte do cérebro. Massa cefálica e tudo o resto. Isso aí é parte do seu corpo. O cérebro faz parte do seu corpo. É parte física. Você toca o cérebro. Você pega o cérebro na mão de uma pessoa, abre ela e pega o cérebro. Ok? Aham. O cérebro está na parte do pensamento, parte da ação, parte do ir, parte do parar, parte do olhar e enxergar. Então, tudo isso está no cérebro. Falar, ok. Só que tem aquela parte das emoções, que é aquela parte que você não enxerga. Quando você está com uma dor que é Uhum. na sua alma, você fala assim, tô com uma dor tão profunda, alma é ligada às emoções. Então, falei de alma, falei de emoção. É ligada nas emoções. Exemplo, se a pessoa fala assim, que é pra mim, Lu, tô com uma dor tão funda, tá? Tô com dor no meu coração. Ela não tá com dor no coração físico, naquele que bate e pulsa. Não é o coração dela que tá doendo, né? Físico. O que tá que é doendo é a alma dela. E ela compara isso a um vazio interior, que é uma dor no coração. Aham. Mas não é no coração físico, porque você vai ver, tá bem, tá com o coração ótimo. Fisicamente tá ótimo. Aham. Mas é uma dor na alma, né? Então, as dores, por exemplo, a alma tem muito a ver com dores que é na infância, dores que veio que de abusos, dores que de situações que você que viveu com os pais. E essas dores ficam na sua alma. Porque senão você não Uhum. sobreviveria se você ficasse com essas dores 24 horas pulsando dentro de você. Então, é tipo uma... Eu Uhum. sempre falo que é um Inteligência. pote, que é um pote, e esse potezinho, dentro de você tem todas essas dores do passado, frustração, coisas que você não fica pensando aqui. Tá lá dentro. Não tá aqui, tá lá dentro. Aham. Só que quando você vai quebrar lá, do consultório, a gente vai abrir esse pote. Nós vamos abrir esse pote e ver. Por que, que você não está conseguindo? Por que você está com depressão? Por que, que você está com ansiedade? Por que, que você não consegue Uhum. mentalizar bem? Por que, que você está voada? Não está aqui. Está aqui, ó. Então, a gente cura as emoções para conseguir a mente ficar melhor, ela fica mais calma. Isso daí já é físico. A pessoa mais calma, menos toque. Então, enfim. E tem o espírito, que isso tem a ver com a espiritualidade. Por isso que tem o nome espiritualidade, porque vem do espírito, né? Então, por isso que é Uhum. espiritualidade, porque vem do espírito. Espiritualidade não é religiosidade, que é da religião, não é isso. É espiritualidade. Espiritualidade é o quê? Nós sabemos que todos os dias a gente dorme e acorda. Quando você acorda, você que vai receber um espírito. É o quê? Que falam que é o quê? Um fôlego. Eu despertei. Esse fôlego é o Aham. seu espírito. E a gente que estuda a E Bíblia, desperta junto. né? A gente crê, até mesmo quem não crê em Deus, crê no espírito. Uhum. Crê que nós temos corpo, Uhum. alma e espírito. Crê que Uhum. temos um espírito. Então, quando eu pego uma pessoa que não crê em Deus, eu sempre vou pro lado do espírito. Porque eu falo assim, mas você sabe, né, que nós somos corpo, alma e espírito. Só, sei. Que da onde vem o espírito, então? Aí eu começo a conversar com a pessoa sobre espírito. E aí ele entende. Uhum. E o espírito precisa de alimento também. Tem pessoas que estão mal na Aham. espiritualidade. Que é por quê? Ai, Aham. Lu, ela não está pertencente a algo maior. Então, quando ela não está Uhum. pertencente a algo superior, ela fica aqui no mundo perdida. Tem isso Aham. aí também. Então, tem esses três. Então, Muito legal. identificar qual dos três que ela está na dor. Se ela está na dor física, psique, ou se ela está na dor que é da alma, ou se ela está na dor da... Uhum. Por exemplo, pode ser que do lado de Luiz, né? Que do lado do doce espírito. Pode ser que a espiritualidade dela, porque você falar que crê, mas você não praticar, não é um alimento para o seu espírito.
É só Uhum. crença. Você não está alimentando, você só está acreditando, mas não está alimentando, né? Aí, aí você fica também com vazio, porque você fica vazio naquela área também. E isso já vem, então, esses três precisam estar em harmonia. Harmonia. Esses três têm que estar em harmonia. Eu sempre falo para paciente, harmonia. Eu não quero saber de espiritualidade. Não, mas peraí, mas lembra, somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, eu falo muito sobre isso, porque na minha vida fez muito sentido isso, quando eu entendi Uhum. que a minha paternidade não vinha do físico, mas vinha aqui do lado, Do espiritual. né? Do lado espiritual. Aí eu recebi um pai maior, que eu, então, para mim fez sentido. Então, mas cada Muito um tem sua bacana. crença, né? É natural. Só que se ela Uhum. tem essa crença, ela precisa acreditar, então. Tem que alimentar Alimentar. isso. Porque senão também que ela fica vazia. Né? Então é muito Uhum. E aí é interessante. a hora que ela sente as dores espirituais, no caso, As né? dores espirituais, exatamente. Então, assim, e eu sempre falo que não existe o certo e o errado, né? Por exemplo, ah, mas eu já passei com um profissional tal. Eu tenho amigos meus da educação física que eles falam que é para a pessoa. A sua dor é espiritual, não é física. Caramba. Então, ele fala assim: não sei qual religião que você vai, não sei se você é espiritual ou não, mas vai buscar alguma coisa nessa, porque nós já fizemos todos os exercícios e essa dor não some. Precisamos buscar. Eu vou te dar esse conselho. Então, quer dizer, olha como tudo que se liga. A pessoa é um profissional. Não deixou de ser um profissional. Então, também, se eu passar uma pessoa para você porque não é minha área, não significa que eu não seja profissional. É que não é a Aham. minha área. Uhum. Não dá pra gente querer agarrar o mundo. A gente tem que saber do que a gente é boa e do que você é capaz, do que você quer, né? Às vezes você, assim, eu sei, um exemplo, você pode falar assim, Monique, eu sei planejar, mas eu não quero focar nisso, eu quero focar no espiritual, que a minha missão é focar no espírito, na cura, né? Não é focar no planejamento. E a mesma coisa eu sei fazer um pouco do destrave, eu sei fazer análise, mas eu não quero focar nisso, eu quero focar Sim, no planejamento. Então a gente tem que saber cada coisa no seu lugar, né? Porque senão a gente acaba perdendo o foco do que a gente quer e acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Quem faz tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não tendo tempo para fazer as coisas direito, as coisas com qualidade, né? Nossa, Lu, mas nosso papo sempre é muito bom e parece que foi 15 minutos que a gente está falando, né? E já está fazendo 1 hora. meu Deus do céu, mas tem que salvar essa live, gente. Salvar para subir lá, porque aí você me manda para mim passar para as mulheres assistir, para elas entenderem. Tá. Mas me conta o que você fala que eu te interrompi. Não, mas não, eu ia que te falar que, assim, profissionais, a gente tem que ver que o ego, quando que se trata aqui de uma vida, a gente precisa ser meticuloso mesmo, falar assim, ó, que essa área não é minha, essa área da outra pessoa, tem psiquiatra que me passa. Ele fala, Lu, eu já dei que tal do remédio, já está tomando 11 medicamentos essa pessoa, mas não está fluindo. Ela já passou 2 anos que no psicólogo, foi muito bom, só que assim, tem alguma coisa que não está encaixando, Deve estar não está faltando. indo. Você podia dar uma Uhum. olhadinha nela? Ele fala, não, você podia dar uma olhadinha nela? Tem algum horário? Dar uma olhadinha nela? Por quê? A pessoa falou, Lu, você cuida que é da alma. A gente cuida mais da ciência. Você cuida sempre que de alma, né? Então, Muito eu, bacana. então, eu sempre que digo isso, que olha que interessante, não tem nada a ver. A técnica que você aplica tem, tem muito a ver com o todo. Então, mesmo que eu for tentar aplicar que a sua técnica, não vai ser você. Por quê? Eu não sou especializada nela, então eu vou me perder em algum momento, ou então não vai ter efeito. Não é porque a Uhum. técnica não é boa, é porque o forte meu não está ali. É. Então é muito É como se fosse um interessante isso. pediatra e um ortopedista. São coisas diferentes, Ele né? fala, dá uma olhadinha. Então, assim, por quê? Só que aí o que pega é que as pessoas querem dar preço aqui no nosso trabalho. As pessoas não querem dar Aham. valor, elas querem dar preço. Porque tem essa que diferença. Preço, né? Porque preço você põe numa roupa, numa blusa. Mas qual o preço de Aham. você, aquele fantasma que te persegue 20 anos, parar de.
de te perseguir. Qual o preço disso? Você Com tem uma dor da certeza. sua infância. Da tua vida tá travada, a tua vida tá toda travada por causa Então, dessas dores, sua vida emocional, sua vida profissional. E qual o preço que isso vale para você? Qual o preço que vai valer para você se você continuar até o final da sua vida vivendo desse jeito? e aí? Sem sair que é do lugar, nessa roda. Parecendo um rato naquela roda, como, né? Parecendo o tal do rato dentro que é da roda. Então eu falo para ela. Aí a pessoa fala, mas poxa, mas você é, pô, Monique, mas você que não é médica, você que não é advogada, você que você fala, ok, assim, eu não sou mesmo, eu sou nenhum desses mesmo. Eu falo, porém, eles também não são o que eles também não sabem o que eu sei. Então, para mim, Uhum. isso aí não tem diferença. Então, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim mesmo, por uma tal da crença, porque eu tenho falado assim, eu mesmo tenho que falar isso que é para mim. A libertação dela é tão grande. Como é que é isso? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre preço e valor, preço e tal do valor. É. É muito legal. E é isso aí mesmo. É fazer elas refletirem, ou eles, né, as pessoas refletirem da importância que a cura dessas dores tem na vida, na nossa vida, principalmente depois de adulto, né? Porque se a gente vira adulto e traz essa mochila pesada nas nossas costas, não consegue fazer essa mochila ficar um pouquinho mais leve, o preço é muito alto, né, Lu? É, porque você Lu, sabe. eu quero que você faça um convite para as pessoas que nos assistiram até agora, ou para aquelas que vão nos assistir futuramente, para poder estar conhecendo melhor o teu trabalho, que é um trabalho incrível, que eu sou super fã, né? Por isso que eu fiz esse convite para você estar aqui hoje, lógico, porque eu sou sua fã, eu adoro, já fizemos, né, eventos juntas, então eu sou suspeita para falar. E para deixar esse recado para essas pessoas e o convite para poder estar te chamando aqui no seu arroba e poder estar te conhecendo melhor e conhecendo melhor o seu trabalho. Que legal. Como é que eu faço, né? Quero ser muito grata, porque você é maravilhosa, você me ajuda, você me atende. Você, quando eu tô perdida no meu planejamento do que eu faço, você sempre vem, que me socorre. Você tem um dom lindo também, nós temos dons lindos, né? E para quem está assistindo ou quem vai assistir, né, daqui, porque muita gente depois que te salvo vai assistir, pode estar marcando uma análise teste, porque a gente precisa primeiro ver se a sua dor é espírito, alma ou corpo físico, para a gente ver qual das 8 técnicas que eu tenho que você pode ser útil para você, que de uma forma de cura. Lembrando que eu trato as dores que da sua alma, eu trato tudo aquilo que vem talvez antes de você existir, que é da sua mãe, do seu pai. Eu trato o todo, eu trato com a sua árvore, né? Então, se você quiser fazer um teste, que é para você poder vir, bate um papo, traz o que está acontecendo. Se você não sabe o que está acontecendo, mas você está nessa roda que não sai, também vem, que é para a gente bater um papo, que eu vou investigar o que está acontecendo. Então, assim, eu estou aberta. E depois disso, a gente pode estar conversando aí para Dá fazer para te análise, né? Para a gente fazer tantos encontros que sejam necessários para a sua cura. Que lembrando que depois dessa cura, todas as 4 áreas da sua vida fluem. Não tem como. As algemas saem das suas mãos e dos seus pés. Porque enquanto você não tiver a cura de dentro para fora, você nunca vai ser o centro dessa roda da vida. O centro sempre vai ser alguma coisa ou alguma pessoa. E você sempre vai estar do lado de fora ou então presa dentro de você com algemas. A gente É precisa, verdade, você precisa se libertar. Cura é verdade. interior. É isso. E deixa seu arroba aqui, Lu, para caso alguém viu o vídeo, mas não tá aqui no nosso Instagram, não tá com o arroba, então Ótimo. qual é o seu arroba? Eu sou Lucélia Santos. Por que eu pus eu sou? Porque tem muita Lucélia Santos, tem até uma artista Lucélia Santos. Então, eu Ah, pus para mim, Lucélia, pertencimento. Eu sou a Lucélia Santos. Se as outras são, tudo bem para elas. Mas para mim, eu sou a Lucélia Santos. Então, eu pus assim, com essa forma de. Para mim, tudo tem que fazer sentido.
E dessa forma, para mim, fez muito sentido. Lembrando que a terapia é acessível para todo mundo, tá? Porque temos, assim, de 5 encontros, de 8 encontros, de 10 encontros, tem análise do corpo. Então, depende. Vai lá e acessa, pelo menos para a gente bater um papo. Vai ser Olha, acessível, super tá bom? indicada e super apoiada por mim. E como eu já falei aqui, eu sou suspeita para falar, porque o trabalho dela é maravilhoso. Então, pessoal, vão fazer essa análise teste, essa consulta teste, né, que fala? Isso, consulta teste. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Não tem como não se apaixonar. Lu, muito obrigada. Vamos ver se a gente Obrigada, marca outros amor. encontros, marca a meditação, porque é muita coisa que a gente conversa, como eu falei, a gente conversa, parece que tem 15 minutos e já tem uma hora e é tanta coisa Verdade. boa, tanto assunto gostoso, né? Que a gente Essa precisa passar meditação para essas você vai mulheres. amar. Essa meditação você vai amar. Vai, para Ah, você vai vamos fazer marcar, por favor. sentido. Vai fazer sentido demais. Fez muito que é na minha vida. Vai fazer na sua. É, Tá bom? vamos marcar. Tá bom, então. Obrigada, Um amiga. beijo, obrigada, amiga. Beijo. Fica com Gente, Deus. que me chama Beijo, lá, hein? gente. Muito obrigada. Hã? Amor. Que me chamem lá, hein? Arroba Chamem a eu, Lu. Lucélia Santos. Um beijo. Obrigada, amiga. Obrigada, gente. Tchau, gente.